Pedrito, vamos agora analisar a parte de baixo da tabela, tá? Com esse empate, né? Que foi ruim para Bahia, foi ruim para Vasco, não sei para quem foi pior, mas que deixa uma sensação indigesta aí para o torcedor do Bahia. E eu queria que, antes de mais nada, você fizesse essa leitura, né? O que é que significa, como é que dá para assimilar esse empate e para quem foi pior? Para quem foi pior, é uma pergunta difícil, viu, César? Confesso que eu não sei responder. Porque foi muito ruim pro Bahia, foi terrível, assim, pro Bahia. Porque era um jogo em que o Bahia precisava dos 3 pontos, um jogo em casa, contra um adversário que tá na zona de rebaixamento, um adversário direto ali, né? Um jogo de 6 pontos. Um adversário que o Bahia costuma vencer em casa. O Bahia não perde do Vasco na Fonte Nova desde 1987. Perdeu em 2012 em Pituaçu. Foi a última vez que o Bahia perdeu em Salvador pro Vasco. Mas na Fonte Nova, especificamente, desde 87, então é um jogo que tem um tabu envolvido, né? O Bahia, inclusive, leva vantagem nos confrontos oficiais diante do Vasco. Fonte Nova lotada, como sempre vem ocorrendo, mas nesse jogo especificamente foram 46 mil pessoas. Então, assim, era um jogo que o Bahia precisava somar 3 pontos. Porque a campanha do Bahia é uma campanha de time de Z4, tá? Eu comentei aqui mais cedo que o Bahia é o pior 16º colocado da história, nesse recorde de 22 rodadas, empatado com alguns outros, mas é o pior. Então o Bahia só não está no Z4 hoje porque o campeonato tem um desenho de Z4 que pontua menos do que a média. Em outras edições, com essa mesma pontuação, com essa mesma campanha, o Bahia estaria no Z4. Então, tem empates que, assim, que a gente sai do estádio com aquele sentimento de derrota realmente. E ontem foi esse caso, sem dúvida nenhuma. Foi um jogo que o Bahia não conseguiu criar muitas oportunidades. O Bahia até foi melhor no primeiro tempo, foi melhor do que o Vasco. O Vasco praticamente não jogou no primeiro tempo. O Bahia teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu criar oportunidades de gol, né? E aí no finalzinho acabou abrindo o placar com a Ademir. Poderia ir para um segundo tempo mais tranquilo, mas o segundo tempo o Vasco melhorou. O Bahia não conseguiu repetir o que tinha feito no primeiro tempo, não que tivesse sido brilhante, mas pelo menos tinha sido superior ao Vasco, né? E não conseguiu ser no segundo tempo. As próprias modificações que o Vasco fez surtiram muito mais efeito que as modificações do Bahia, que foram feitas já mais tarde. E o Bahia acabou sofrendo um gol num pênalti assim, absolutamente infantil de Gilberto. Eu estava bem distante, assim, do lance no estádio e eu custei acreditar que tinha sido pênalti na hora, assim, sabe? Porque Gilberto é um cara experiente, né? E a gente não acha que ele vai cometer um pênalti tão bobo. E que de fato foi, né? Mesmo distante, a gente viu ali que pela falta de reclamação do time e até de quem estava mais próximo também no estádio, havia sido pênalti com toda certeza. E foi um lance muito infantil, assim, de Gilberto. E que acabou comprometendo muito o Bahia. O Bahia levou o empate. Teve até alguma chance ali, teve uma chance com o Candu e acabou chutando para fora. Não vou nem usar o termo chutar, né? Finalizou para fora. O Vasco também teve chances até mais claras de fazer o segundo gol, que seria uma tragédia muito maior, porque além de tirar o problema da derrota não seria nem tirar o ponto do Bahia, né? Seriam Se os 2 pontos a aproximar. mais que o Vasco levaria. Jogo de 6 pontos tem isso. Então, foi um resultado muito ruim. E para o Vasco também foi péssimo, né? Porque o Vasco, a pontuação do Vasco é baixa, por mais que ele tenha um jogo a menos, mas mesmo se ele, caso ele venha vencer esse jogo contra o América, ele vai continuar na zona de rebaixamento. Então o Vasco está no momento assim que ele precisa ganhar jogos, mesmo fora de casa, contra adversários como o Bahia. Então, para o Vasco também foi um resultado bem, bem ruim. Eu não sei dizer para quem foi pior. Eu sei que para o Bahia foi terrível, e aí o Bahia ainda tem esse tempero a mais, que não é de hoje, vem há algum tempo, que são as coletivas, né, de Renato Paiva, que é de uma infelicidade assim absurda. Engraçado que no início do ano eu cheguei a elogiar
as coletivas de Paiva, porque ele fala muito, né? As coletivas são super longas, e no início do ano isso era visto com bons olhos, assim, ele falava realmente, ele fala muitas vezes o que foi o jogo. Eu gosto da leitura que ele faz do jogo, eu acho que, de fato, é condizente. Só que ele tem algumas frases, assim, que soam muito mal, que pegam muito mal com a torcida. Ontem ele falou que eu não entendo menos de futebol do que a torcida. Falar, tudo bem, mas não precisa falar isso. O relacionamento dele com a torcida já é tão ruim. E para que ficar instigando ainda mais isso, entendeu? Nas coletivas. Ontem a Fonte Nova estava assim, num clima contra ele terrível. E até eu acho que foi isso que se refletiu na coletiva. Com certeza foi isso. Até porque ele respondeu, falou sobre ser chamado de burro e tal. Então, eu acho que ele tem que entender que o trabalho dele é ruim no Bahia. O Bahia não. Como eu disse, né? A pontuação do Bahia é pontuação de Z4. O Bahia poucas vezes esteve com pontuação que não Z4. Vou até pegar um gráfico aqui enquanto eu vou falando, só para exemplificar isso, que é aquele gráfico de evolução da pontuação, né? E aí a gente tem essa linha vermelha, que é meio que uma simulação ali da pontuação de corte Média, do, né? do rebaixamento. Ela simula os 43 pontos e distribui isso uniformemente em todo o campeonato. Eu vou te mandar um pendrive para tu me mandar esse teu programa aí, viu, companheiro? Como é? Desculpa, Esse teu não. programa aí. Eu vou mandar um pendrive para tu mandar para mim essa tua tabelinha, teu brinquedinho. E você vê, Bom né, demais, Celso, velho. que Porra, a que linha ferramenta. amarela, que é a linha da pontuação do Bahia, poucas vezes cruzou essa linha vermelha. Ah, Então, isso claro, pô. significa Isso aí fala muito mais do que qualquer análise que a gente venha falar, pô, sobre essa baixa pontuação. Isso é a campanha de é, Z4 por conta disso aí, pô. A gente tá mostrando porque é a campanha de Z4. isso. A única vez que o Bahia esteve acima dessa linha foi quando venceu o Vasco Curitiba ali em sequência, né? No início do campeonato, na quarta rodada, e se manteve contra o Santos também. Fez uma partida terrível contra o Santos, mas como tinha uma gordurinha, ainda conseguiu se manter acima da linha vermelha. Chegou até a encostar quando venceu o Palmeiras, mas no geral o Bahia está sempre abaixo do aproveitamento que leva a 43 pontos ao final do campeonato. Então é uma campanha muito ruim. E ele tem que entender isso e se comportar de tal forma que não gere uma raiva ainda maior no torcedor, né? O torcedor, ele obviamente está insatisfeito com o trabalho de Paiva e não é para menos. Existem motivos muito claros para isso e ele parece não entender que existem motivos. E aí, óbvio que isso irrita ainda mais e gera um cenário ainda pior para os próximos jogos. O Bahia tem agora um intervalo de, sei lá quantos dias, assim, 10 dias, né, até o jogo do Curitiba. Poderiam ser 10 dias de muito mais tranquilidade se o Bahia tivesse vencido o Vasco. O Bahia poderia estar com uma folga em relação ao Z4 muito mais confortável, até porque o Santos perdeu o jogo dele, foi um ótimo resultado, embora o América tenha pontuado, mas tipo, a melhor opção ali era de fato o Santos não vencer. E poderiam ser 10 dias assim, de tranquilidade, de um ambiente bom, um ambiente leve na cidade tricolor, mas não vai ser. Não vai ser, principalmente por conta do resultado e piorado também por essa relação cada vez pior E é de aquela coisa, Paiva. né, Pedrito, que é, é óbvio que o trabalho dele no Bahia não é bom. Eu tenho convicção que quando o Paiva aceitou o trabalho dentro do projeto do Grupo City, não foi para vou fazer uma campanha de Z4, vou conduzir o Bahia ao longo do brasileiro numa campanha de Z4. Tenho convicção que não foi isso. E eu tenho convicção que ele sabe, né, que manter uma boa relação não é uma prerrogativa para o trabalho dele, sabe? Com a torcida. Não é, ó, você tem que manter uma boa relação com a torcida. Acho que isso não está previsto no contrato. Mas eu imagino que ele, que entende futebol muito mais que qualquer um de nós, ele sabe que uma boa relação ajuda e uma relação ruim atrapalha, como você falou, que ele vai encontrar um período aí longo, por conta desse ato da data FIFA, de um clima pesado, de um ambiente de desconforto, de pressão. Se tivesse tudo melhor, certamente
ele teria uma rotina melhor também de trabalho. E aí, o que integra também esse cenário, que eu acho que compõe a contrariedade do torcedor do Bahia, que a gente não pode deixar de analisar, é o fato de estar dentro dessa primeira experiência, primeiras impressões do torcedor do Bahia, o maior patrimônio do clube, com esse modelo de SAF, onde a pressão da torcida não faz um efeito, não necessariamente, pelo menos, um efeito tão imediato em relação à decisão da gestão em trocar um comando, trocar um projeto. Né? Eu acho que isso tudo integra aqui esse cenário que deixa como se fosse uma situação meio inflamada, né? Uma área meio inflamada, onde tudo fica meio sensível, tudo é delicado, e acaba que a projeção é essa. E eu acho que, para concluir, antes de passar a palavra para o Maestro, para a Minhoca, acho que cabe a Paiva, ele é o profissional. O torcedor do Bahia não vai deixar de ser torcedor do Bahia, sabe? E por mais que Paiva tenha um respaldo da gestão do clube dentro do modelo de SAF, em algum momento, se o trabalho dele continuar sendo ruim, como eventualmente, pela lógica da gestão, ele vai vazar, ele vai sair. Quem tem a perder, lógico que o torcedor perde ali emocionalmente e vai sofrer, não, mas profissionalmente, quem vai ter o impacto é ele, né, velho? O torcedor do Bahia não vai deixar de ser torcedor do Bahia, ele pode deixar de ser treinador. Eu até vejo, Celso, que isso não tem mais como mudar, sabe? Assim, teria que ter um crescimento gigantesco do Bahia na reta final para mudar essa relação de Paiva com a torcida, assim. Mesmo o Bahia permanecendo, certo? Mesmo permanecendo, Paiva, não sei quando vai fechar esse ciclo com o Bahia, vai ser um treinador assim que o torcedor quer ver o quanto logo, né, que saia do clube, né, o quanto antes, assim. Mas tudo isso no contexto, né, desse cenário que começou com esse jogo do Vasco, um jogo que era muito importante. Esse duelo contra o Curitiba agora assumiu a lanterna do campeonato, né? Curitiba, nesse jogo do Couto Pereira da volta da pausa da data FIFA, vai ser um jogo onde o Curitiba vai também jogar sua última cartada, como o América está fazendo, como o Vasco está fazendo, porque tanto o Bahia quanto o Santos, eles não deixam que essas três equipes que a gente, assim, né, se tivesse Fred aqui, se tivesse o nosso ex-colega João de Andrade Neto, a vontade de martelar logo o Curitiba, de martelar logo o Vasco, o próprio América Mineiro seria muito grande. E são, acho que, equipes que têm grande chance de ser rebaixada. Mas, se há uma possibilidade dessas equipes continuarem sonhando, se deve muito a Santos e a Bahia. Porque teve aí um bom momento, o Bahia, né, até nos últimos jogos, mas aí, depois que perde para o Botafogo, da maneira que foi, faz um jogo em casa muito instável. Então, tudo isso volta à mesma coisa que a gente falava antes até desse bom momento, que Paiva estava perigando e tudo mais. Então, ele vai ter um jogo muito determinante contra a equipe do Curitiba e depois enfrenta o Santos, e é onde, né, nesse momento, é o desespero. Curiosamente, as equipes que poderiam também mais estar preocupadas, ali como Goiás, Inter, que empataram, péssimo resultado para os dois, o próprio Corinthians, que, claro, né, o empate contra o Palmeiras é um a mais, né, que né, nem todo mundo vai colocar essa pontuação. O Bahia, por exemplo, venceu o Palmeiras. Esse contexto que o Bahia está é um contexto onde basta que aconteça de novo, que já aconteceu, né, nesse campeonato, entrar de novo no Z4, a pressão aumenta de novo, e não aproveitar bem esse melhor momento da tabela, aí realmente jogar no risco muito alto. Jogar no risco muito alto. Porque a gente não sabe ainda a projeção de evolução do América, do Vasco, né? O Santos está na mesma balada do Bahia. Mas a minha dúvida agora do pessoal ali da parte de baixo é: o América Mineiro agora vai, só com foco na Série A, vai ter a melhoria que se imagina? O Vasco realmente vai ter o crescimento que está tendo? Porque ele está fazendo jogos duros, né? Não está sobrando, mas está ali. Ele poderia ter vencido o Bahia. Teve uma jogada já no final que o Payet poderia ter tocado a bola, preferiu segurar, e aí o Bahia escapou. Teve uma, claro, o Bahia também teve uma que foi até com o Jacaré no final, né, que deu o passe
o jogador estava impedido. Mas é ali, a margem que o Bahia está dando para essas equipes ainda sonharem, porque poderia, como eu acabei de citar, né? O tal 2019. A gente poderia já ver 3 equipes virtuais já pensando na Série B, com chances remotas de escapar. Mas Bahia e Santos ainda dão muita tranquilidade para eles sonharem, e o Coritiba vai jogar tudo que pode para tentar vencer o Bahia, porque o Bahia é a linha de corte hoje do próprio Coritiba. Exatamente, eu ia partir daí. Assim, veja só, o Coritiba, se o Fred estaria aqui mais uma vez rebaixando o Coritiba, mas nós não estamos rebaixando o Coritiba. E o Coritiba internamente não acha que tem os seus caminhos para buscar uma saída do Z4. Nesse caminho, é a mesma coisa um pouco do que a gente falou ontem no Ceará, onde assim, ali eu fui mais incisivo, aqui talvez menos, mas ali eu fui direto. A conta do Ceará para o acesso, ela não existe sem a vitória sobre Londrina. Assim, não, mas não, é uma conta onde você coloca aquele jogo, que é o próximo, né, dentro de casa, como fundamental. Na do Coritiba, considerando que o Bahia hoje é o 16º, mas é o 16º hoje, pode de repente outro time assim assumir. Por isso que não é tão determinante como é o caso do Ceará com o Londrina, porque o Londrina é um time já praticamente certo na queda, está muito mal no campeonato. E no caso da Série A, o Coritiba pega agora, primeiro, ganhou um jogo de gaveta, um jogo dificílimo contra o São Paulo, mas ele tem um jogo adiado, que no fim das contas é um jogo que talvez ele tivesse com a mesma campanha que ele está agora, só que com um jogo a mais. Assim, ele estaria com a derrota ali, isso é o que se esperava, mas ganhou o jogo de gaveta. Aí vai receber o Bahia, que é o 16º, para tentar reduzir a diferença hoje de 8 pontos para 5 pontos. E o jogo seguinte é contra o Vasco, em São Januário, que seria, independente do local, isso, São Januário, o Maracanã, sei lá onde vai ser esse jogo, tá a bronca danada do Rio, mas tendo esse confronto direto, que para o Coritiba, acho o ideal é ter confrontos diretos nesse momento, assim, muito melhor do que de repente, agora, na hora que consegue a vitória, pegar o Botafogo no Rio, vai pegar já pegou, na verdade, perdeu, pegar o Palmeiras, pegar o Flamengo, não, você vai pegar um confronto direto, ou seja, um jogo que mantém você completamente focado naquela disputa, e o jogo seguinte é o Atletiba. Então a gente fala aqui, eu estava vendo a tabela, até colocou o bloco agora, vai ter, antes do Atletiba, na verdade, tem um jogo de gaveta contra o São Paulo, né? E depois segue com o Atletiba. Perceba que eu estou agora, teve visto o jogo até do Atlético, mas quando você olha a sequência do campeonato, quando pegar o jogo do Atlético, vão ser 3-4 em casa. Começando com esse jogo contra o Bahia, para o Coritiba. Para o Coritiba, é uma oportunidade de ouro, assim. Então, assim, seria um jogo difícil, mas não é o Bahia pegando um lanterna desistente. É pegando um lanterna que vai olhar o Bahia e dizer, porra, tudo que eu queria agora era pegar o 16º lugar agora, para tentar encurtar, em vez de tentar ganhar e ver se o 16º tropeça, não, só, meu irmão, de forma direta, tentar encurtar a distância, eu jogando contra o 16º lugar. A tabela do Coritiba foi muito boa. Isso aumenta muita tensão dessa partida. A torcida do Couto Pereira não largou ainda. A média do Coritiba vem sendo muito boa no seu estádio. O Bahia ainda sem Cauli, né? Assim, veja só, tentando ali a função, talvez deva jogar ainda, provavelmente sem ainda. Embora ganhe até tempo, né? Porque com essa data FIFA tem mais 3 dias ainda, mas lesão desse tipo não volta nem tão cedo. Nem tão cedo. Que eu diga, toda vez que tem uma lesão desse tipo, já olha, 2, 3 semanas mesmo, bota o dobro. Nunca é o prazo. É sério mesmo, bota o dobro de joelhos, nunca é o prazo que a galera fala. Como? Tem aquele tempo, né, de voltar a treinar ainda. Claro, e tal. E é porque é uma lesão que o cara pode até voltar a treinar, mas a própria departamento médico não tem a segurança porque está liberando o cara que está com trauma ali numa região onde, se aquele trauma piorar, você tira o cara 8 meses do campo. Tipo, não é uma lesão de grau 1, de coxa, o cara pode ter uma recuperação mais rápida e tal. Enfim, e o Bahia vai ter que tentar achar um jogador melhor até esse jogo contra o Coritiba, que tende a ser uma partida boa de assistir, viu? Assim, no sentido de disputa. Tá de fora. Não, veja só. Para o Bahia... Quem está envolvido é uma tensão. Não. Mas eu ia dizer assim, para o Coritiba foi boa. Para o Bahia, eu não sei se o ideal agora era pegar o Coritiba, mas é aquela mesma coisa. Porra, sempre pegar, no caso, independente de quem seja, sendo o Coritiba ou qualquer tipo, pegar o Lanterna, você não pode dizer que, você está pegando o último lugar. É bom.
não é? Você não pode botar um peso e dizer, não, pô, é o último colocado, ou seja, de todos os 19 concorrentes que você tem, esse é o que está a situação pior nesse momento. Então, pô, é bom. Para o Coritiba é bom que está pegando justamente o 16º e para o torcedor de fora, e eu estou falando de fora mesmo, não é o de fora Vasco, não é o de fora Santos, não é o de fora que tem nada a ver com isso, tá no mundo da lua aí. Esse é um jogo bom de assistir. Vai ter uma cara de decisão boa, viu? Deixa eu pedir para Pedro, antes de até ele colocar aí, eu vi que ele colocou os blocos do Bahia. Pedro, só para o Coritiba naquela coisa dos jogos por turno e por local, que é onde eu acho que o Bahia vai ter que ter um certo cuidado, que o Coritiba tem somado mais pontos contra as equipes da parte de baixo, né? Porque essa sequência negativa que ele está atravessando, quando você olha, era realmente o corredor polonês que o Coritiba acabou tendo, né? Então, assim, aonde ele consegue ainda pontuar é contra o pessoal de baixo. Curiosamente, a derrota que ele teve da parte de baixo ali foi para o Bahia, né? Que acabou sendo o jogo lá do primeiro turno, a derrota na Fonte Nova. Então, ele está conseguindo pontuar, né? Dentro de casa, principalmente, aí conseguiu empate contra o Santos, Vasco, claro, na ótica do Coritiba, o ideal seria a vitória. Venceu o América Mineiro, mas venceu o Goiás fora. E eu vejo que o Coritiba, que aí, voltando de novo lá para os blocos, né, para o Coritiba, esse é o momento onde ele vai, tipo, se a gente não ganhar agora do Bahia, a gente vai ser rebaixado mesmo, assim, porque eu acho que o sentimento do torcedor do Coritiba já é um pouco dessa forma. Mas após essa sequência, porque ele pegou Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo e Fortaleza, era realmente uma sequência muito dura, né? E aonde ele estava se recuperando, que foi ali no começo do bloco 3, que ele vence o Goiás, ele vence o América Mineiro, ele empata com o Cruzeiro fora, e aí ganha do Fluminense, que talvez tenha sido a vitória mais fora da curva do Coritiba, ele agora vai para a sequência onde ele acredita que ele vai precisar voltar a pontuar. Que aí vai ter o duelo direto. E a última, Minhoca. Depois o campeonato acaba. Assim, isso, exato. Não, porque aí a sequência é essa: Bahia agora, depois o Vasco, aí tem o São Paulo, que não é o contexto do Coritiba, mas depois vai ter o Atlético Paranaense, depois vai ter o Atlético Mineiro fora, então Cuiabá em casa. Então, eu acho que o Cuiabá vai para esse duelo contra o Bahia. Cara, esse jogo, como disse o Cássio, né? Se não for 3 pontos, praticamente a gente está dando adeus. Então, por isso que vai ser um jogo muito difícil para o Bahia, né? Como disse o Pedro. O Bahia perdeu uma grande chance de deixar a situação... Porque o Bahia, se fosse para 25, ele passaria... ele continuaria em 16º, não. Ele passaria o Goiás, né? Ou é o Inter? Agora não estou lembrado. Não, ele ficaria um ponto atrás do Goiás. Mas perceba, o Coritiba ia ficar a 10 pontos do Bahia. A 10 pontos. Ele ainda ia jogar muito focado contra o Bahia. Mas o Bahia, por exemplo, poderia se dar o luxo até de jogar pelo empate, falando até estrategicamente. Por mais que o Bahia tente buscar a vitória. Mas agora o empate já não é mais suficiente, porque ele pode entrar dentro do Z4 ainda no final da rodada. E isso casa muito bem, Minhoca, com aquilo que a gente falou no programa passado, né? Que a gente projetava essa sequência do Bahia contra times que brigam também contra o rebaixamento, que a gente falava, pô, 7 pontos nessa sequência, mas é uma pontuação ok. Não que o Bahia não tivesse que vencer os 3. O objetivo maior é esse, óbvio. Mas era aceitável você fazer 7 pontos nessa sequência. E aí você já empata com o Vasco. Mas a gente não tratou o empate com o Vasco, né? A gente falou isso, a gente falou que era o ideal seria a vitória do Vasco e o Santos, e o empate com o Coritiba seria o caminho. Que é isso também. Significa que, se não ganhar do Coritiba, o recorte já vai ser abaixo do mínimo que a gente considerava aceitável para esse cenário. Não, olha, nesse cenário... Mesmo fazendo 7 pontos a partir de agora? Não, mesmo fazendo 7 pontos a partir de agora? Não, eram 3 jogos. Se empatar agora, o máximo vai ser 5. Não, exato, já não chega. Mas se ganhar... Não, chega se ganhar os 2. O mínimo era 7. Ou seja, não ganhar do Coritiba, ele já fica abaixo do mínimo que a gente tratava como... para o Bahia, nesse momento, esse é o mínimo aceitável, porque a campanha E mesmo esse cenário possível, Cássio, de 7 pontos agora, ganhando Coritiba, já é pior do que o cenário que a gente traçou de 7 pontos, né, que é ganhando o Vasco, porque o Vasco pontua, enfim. Não, e aí eu estava até lembrando, esse cenário, caso ele empate com o Coritiba, né, pegando esse cenário que pode acabar entrando dentro do Z4, se o Santos vencer, o Santos pega aqui na próxima rodada, que aí, se o Santos vencer o jogo dele, o Santos ele acaba
enfrentando o Bahia na Fonte Nova, jogando pelo empate, por exemplo, né, para se manter fora da zona, né? Claro que vai depender E também é do um jogo. jogo interessante pro Santos, né? Contra o Cruzeiro, em casa. Cruzeiro que, aliás, Então, anunciou, ou tá para anunciar o Zé Ricardo, né? Que eu acho que até o Cruzeiro tá querendo entrar na briga mesmo. O Zé Ricardo, eu não sei se... O Cruzeiro não vence há, sei lá, 8 jogos, né? Tá muito mal. Tá muito mal. Então, é uma Vai boa puxar aqui a possibilidade. sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro parou de pontuar. Nossa Senhora. São 8 jogos. 8 jogos sem Ele vencer. tá subindo uma rampa, né? Não é nem uma escada aí. É uma rampazinha com 20 graus de inclinação. Você vê que ele sai ali próximo da linha verde e vai se aproximando cada vez mais da linha vermelha. Se aproximando perigosamente mais uma vez aí da luta contra o rebaixamento, né? Já está inserido aí, basicamente. Lembrando que essa linha vermelha, ela tá bem acima do que é hoje a disputa, né? Então, assim, ele ainda tem uma tranquilidade, né? Ele ainda tem uma certa tranquilidade, porque, no caso, tá a 5 pontos do Z4. Todos esses times aqui, Cruzeiro, Corinthians... O Corinthians fala que tem um jogo a menos, né? Mas Cruzeiro, Inter, Goiás, tá todo mundo naquela, né? Tem uma distânciazinha, mas sabe que em 2 rodadas isso pode mudar. Não, a felicidade desses uma times... tranquilidade... A felicidade é saber que hoje o Z4 é um Z4 com desempenho horrível. Horrível. Quando teve aquela rodada que Bahia e Santos ganharam, ali, meu amigo, ligou o alerta muito grande para Corinthians, para Inter, para o Goiás e tal. Então foi um momento mais delicado. Agora, depois, na sequência, Bahia e Santos já voltaram a tropeçar de novo, né? Então, eu ainda vejo que a disputa mais forte ali é ainda coloca um pouco o Goiás, mas o Goiás está sabendo jogar o campeonato. Essa é a questão. A gente até colocou aqui da outra vez, né? Acho que já são 7 jogos, é isso, sem perder. Tá ali, tá sempre pontuando. Tá sempre pontuando o Goiás, e o Goiás... Ligou o turbo, foi? Não é que ligou o turbo, mas mas tá bem na linha, tá seguindo a linha vermelha ali, na risca, né? A risca. Compete, ligou o turbo, mas é a gás, né? Mas veja só, o Goiás compete demais, o Goiás compete muito, pô, não perde há muito tempo. 8 jogos aí. Quantos? 8 jogos. Emendou empate, mas compete, luta até a última bola, assim. E tá no grão em grão, mas tá ali. Tá deixando o Bahia como 16º. Assim, o Goiás não só não está dando rebaixamento, como não é, nesse momento, o alvo. É um alvo em potencial, mas não é o alvo como 16º lugar. E é um time, veja só, está com... Enquanto outros, 3 derrotas seguidas, outro ganha um aqui, então a gente está falando de um time que há 8 rodadas está pontuando. Não interessa se é grão em grão com a vitória. A tendência é ficar onde está. Tem um detalhe que os 3 próximos jogos do Goiás são muito duros, tá? Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Veja, sequência do Flamengo tem a data porque pode estar envolvido com... Aliás, do Palmeiras também, tá? Tanto o Palmeiras com a Libertadores como o Flamengo com a Copa do Brasil. Não, mas o Palmeiras é logo agora quando voltar, né, Pedro? Isso, é o primeiro jogo já, e aí logo depois é o Flamengo. É 2 semanas antes da... É 2 semanas antes. O do Flamengo é antes ou depois da volta do jogo de volta da Copa do Brasil? Eu acho que é antes. Talvez seja entre também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, sendo antes ou entre, tá ótimo. O que não pode ser depois, porque se for depois... Qual é a data que tem aí? O jogo da Copa do Brasil é dia 17, o jogo de ida. Jogo dia 17. Vamos lá. Esse jogo é o Botafogo já dia 20. Então é entre. Naquela rodada que o São Paulo enfrenta Fortaleza também. Exatamente. Vai pegar o Flamengo mais alterado. Que aí dá uma melhorada, né? Na sequência do... Não é que vai ganhar, mas é melhor pegar o Flamengo mais desfocado. Agora, só antes de fechar o Bahia, só queria falar mais uma vez, assim, porque no dia que o Bahia jogou contra o Atlético Mineiro, o jogo tinha sido no final de semana que a do Santoro deu aquela entrevista dizendo que não tinha contratado o centroavante porque não tinha achado ninguém que valia a pena. E mais uma vez o Bahia sentiu muito a falta de centroavante, porque a partida de Everaldo foi assim, abaixo da crítica. Foi um negócio assim, surreal.
na Fonte Nova. E, mais uma vez, essa escolha de Cadu Santoro, que foi uma escolha, vai custando pontos importantíssimos para o Bahia. Só para não deixar passar, porque eu falei que eu ia citar isso toda vez que o Bahia não vencesse um jogo, perdesse pontos por conta da falta de centroavante. Óbvio que não foi só por isso, mas, mais uma vez, fez muita falta. Aliás, só para aproveitar esse detalhe, né, o Santos contratou um centroavante recentemente. Aliás, hoje, né, foi anunciado que o cara tem, assim, um índice... Tudo bem, ele estava até disputando o campeonato escocês lá pelo Rangers, né, que é até um dos clubes principais lá da Escócia, e contratou um centroavante para esse momento. Então, assim, não é por falta de opção. Tudo bem, eu não sei o quanto o Santos, porque o Santos tem muitos problemas financeiros, o quanto o Santos está se endividando aí nesse problema, mas que trouxe um nome que vem fazendo muitos gols, e ele estava sendo cotado para ir para a Premier League, não deu certo, foi para a Turquia também, era uma outra possibilidade, não deu certo, e fechou com o Santos. O Santos que está precisando de jogador, tem o Marcos Leonardo ali, que é um bom jogador, mas se o Santos começar a crescer, e esse cara começar a ser o destaque, como o Vasco está tendo também, né, trouxe lá o jogador argentino, que está sendo uma peça fundamental, o Bahia possivelmente pode chegar no final do campeonato e dizer, realmente faltou contratar um atacante, porque todo mundo foi em busca do seu e está sendo suficiente para lutar por essa permanência. E aí E isso, quando a gente falou do atacante, que Pedro disse agora, vou falar o que já tinha dito, mas que como a gente falou, de reforçar também que dessa vez não trazer é só uma escolha, não é falta de capacidade, não é falta de receita, não é falta de condição para isso, é simplesmente escolha. Não quero. O Bahia não quer o que tem é suficiente, o que tem dá. Dessa vez, talvez em todas as vezes que o Bahia jogou nos pontos corridos, essa é a primeira vez que o Bahia tem um elenco que ele queria ter, assim, na medida do possível, claro, assim, né? Todas as outras vezes você contratava o que dava, o contratar o que dá agora é no sarrafo, é o maior sarrafo que o Bahia já teve. E gasta 10 milhões em quase todas as posições. Na de centroavante, ele optou por não fazer isso. Ou não deu certo e não tentou ter uma outra peça para fazer isso. E sabe um outro detalhe também, Cássio? Nessa mesma entrevista de Catu Santoro, ele citou que a decisão final, assim, de não trazer o centroavante foi quando o Bahia encontrou o Ratão, que por mais que não seja um centroavante, mas que pode fazer às vezes centroavante, em caso de necessidade. E ontem, na entrevista de Paiva, ele falou que ele não vai inventar. E o centroavante dele ou vai ser Everaldo ou vai ser Mingote. Então, são duas falas assim que não casam. Conveniente, né? Vai ali na conveniência, né? O discurso. Igor Dornelas trouxe aqui um comentário bem pertinente, né? Que realmente, quando você olha assim, os centroavantes dessas equipes que estão lutando contra o Bahia, ó, Santos com Morelos, Vasco com Vegete, ou Veguete, nunca sei, América com Mastriani, Coxa com Slimani, que ainda não estreou, e o Bahia sem um centroavante, né? Quando a gente olha, e aí estamos falando de uma maneira mais fria, certo? Que, claro, não é só um jogador específico que pode ser determinante, mas sem um jogador que você possa, né, ter ali para resolver a partida e ainda perdendo um dos seus principais nomes para esse momento chave, que é perder Cauli, para esse momento, meu amigo, é muita bronca. É muita bronca para o Bahia no pior momento possível, né? Porque, enfim, acontece, jogadores se lesionam, mas na hora que você perde o seu principal jogador nesse momento, você não tem uma outra peça para imaginar que possa ser esse jogador determinante, como o Cauli vinha sendo, por exemplo, nas últimas partidas, e que, né, para esse jogo agora vai ser mais uma ausência novamente, né, Pedro? E vai colocar Cittadini no esparro, né? Porque Cittadini não é um jogador que tem as mesmas características que Cauli. A comparação, quando você não muda ali, não encontra, enquanto você não encontra uma formação diferente, né? A comparação é inevitável e eu acho que Cittadini é até um cara que pode ser útil em outras posições, fazendo outras funções dentro de campo, e vai acabar ficando ali numa situação ruim, sendo criticado. Ontem já foi muito criticado pela torcida, por estar jogando numa posição que não é muito a dele, né? Então, ainda vai ter esse desafio de encontrar de encontrar uma formação que possibilite ao Bahia suprir um pouco a falta de Cauli, né? Porque com peças não vai ser. O Bahia não tem peças no elenco que Juba não, assim, apesar de Juba ter números na temporada excelentes,
é um outro contexto agora, né? Porque ele estava numa Série B, disputou a Copa do Nordeste. Assim, numa Série A, Juba... Porque, assim, às vezes o Juba não jogava bem na Série B, mas participava de muitas jogadas de gol. Ele era muito determinante ali para muitos gols que o Sport fez. Mas para esse Bahia, é manter o nível alto, né? Porque na Série A se cobra um preço bem maior. Ontem existia na Fonte Nova uma vontade muito grande, né, de ver Juba em campo, já, se não desde os minutos iniciais, mas no início do segundo tempo e tal. A torcida do Bahia estava nessa expectativa muito grande. E assim, velho, eu achei uma excelente contratação do Bahia, tá? Excelente. Mas a gente precisa entender esse contexto. O cara tava jogando uma segunda divisão, que é um nível completamente diferente da primeira. E essa expectativa, ela não faz bem pro jogador. Assim, não tem como essa expectativa fazer no bem. nível de performance mais baixo do que o que ele já demonstrou. É importante entender Também. essa junção desses dois fatores, porque se ele tivesse voando na Série B, você consegue, na confiança, na autoestima, sabe, na construção positiva aí desse cenário, você consegue até se adaptar relativamente rápido, mas ele vinha num cenário não só de queda, como de queda estabelecida, né? Ele vinha mal já algumas partidas, sendo cobrado por isso, e é claro que tem uma parcela disso que está atrelada à própria negociação e à própria ida ao Bahia. Acho que não é um robô, isso faz parte mesmo, mas há também de se considerar o histórico do jogador de queda de rendimento no segundo semestre. Então, analisando isso tudo, você vai ter uma visão mais completa da expectativa que você deve ter sobre Juba, e aí eu vou fechar também ratificando que considero que foi uma grande contratação do Bahia pelo cenário como um todo, pelo potencial que Juba ainda pode continuar desenvolvendo e pelo que ele já consegue apresentar de forma prática no futebol. Eu acho que ele vai ser útil ainda nesse brasileiro, mas talvez não seja da forma como boa parte da torcida está esperando. Talvez seja entrando ali no segundo tempo, e para esse jogo especificamente, eu não achei nem que ele ia entrar, porque com o próprio Paiva falou na coletiva, a gente até comentou aqui, falou que concordava com o Paiva, e eu também concordo. O cara fez 2 treinos, é muito pouco, assim, tipo, é natural que ele vai entrando aos pouquinhos, por mais que ele já estivesse jogando, mas é uma realidade completamente diferente, é um time completamente diferente, né? Então ele vai precisar de um tempo um pouco maior para se adaptar ali com os companheiros e tal. Ele vai entrar aos pouquinhos mesmo. Claro que agora vão ser 10 dias de treinamento, e aí no jogo contra o Curitiba pode até entrar de titular já, mas eu acho que é preciso jogou bem contra o Curitiba lá, viu? Na Copa do Brasil. Na fase que o Sport enfrentou o Curitiba, ele foi bem lá no Couto Pereira, no 3-3. Então, assim, ele fez a maior parte, Pedro, da temporada dele nesse sarrafo baixo, mas ele enfrentou times da primeira divisão e foi bem. Enfrentou o Bahia num momento mal do Bahia, mas ele foi bem contra o São Paulo, tinha ido bem no jogo contra o São Paulo e contra o próprio Curitiba. Eu acho que mesmo não estando no melhor momento dele na temporada, eu acho que é um cara que vai contribuir, sim. Meu único receio é expectativa além da conta. Eu acho que é algo que pode atrapalhar. A expectativa normalmente e não é só com o Juba, não, e não é só com o jogador de um rival regional do Bahia, é com qualquer jogador que você vai trazer, é sobre o bom momento dele, né? Você tem expectativa, o torcedor do Bahia vai ter a expectativa de que Juba seja o Juba do começo da temporada, né? Eventualmente, sei lá, Vinícius voltando para o Ceará, torcedor do Ceará vai querer que seja o Vinícius da temporada de ouro dele. Acho que sempre tem essa expectativa. O torcedor do Sport eventualmente espera que Diego Souza seja o Diego Souza de 2014, 2015. Eu acho que tem essa expectativa e depois você se confronta com a realidade. Eu acho que de Juba, guardadas as devidas proporções, é um pouco disso, sabe? O jogador que ganhou evidência aí, nacional pelo começo da temporada, mas quem estava acompanhando ele de perto ao longo do restante da temporada viu que
tem um momento de estagnação ali em relação à performance. Eu acho que você está certo, sim. É só modular aí a expectativa para um aspecto que faça mais sentido. Exatamente. Pois bem. Eu queria ver os blocos do Santos, só para a gente. Porque o Santos é exatamente a ameaça hoje, né? Do Bahia, né? É logo o primeiro ali que está dentro da zona do rebaixamento. Embora, eu até adiantei isso ontem, acho até que foi em off ainda, mas trazendo aqui para a galera, eu tenho mais receio hoje do Vasco do que do Santos. O Santos Não, a vem bola do num Santos é momento muito ruim. bem O ruim. Santos joga muito mal, muito mal. Mas tem agora, começou, né? Mas começou perdendo essa sequência boa que ele tinha, né? Vai ter o Cruzeiro, joga contra o Bahia fora, e vai ter o Vasco em casa, a sequência aí do Santos. Mas eu também vejo, a bola do Santos ultimamente é muito ruim mesmo. E fora de casa tá mal, né? Perdeu pro América, perdeu pro Atlético, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Cuiabá, empatou com o Curitiba, perdeu pro Bragantino. Minha nossa, ganhou só do Vasco, né? Só do Vasco ganhou. O desempenho fora de casa do Santos é muito ruim, o que é bom pro Bahia. Ou seja, uma notícia boa, aí pro Bahia, porque o Santos é um péssimo visitante, só não é melhor que o América Mineiro. Só não é pior que o América Mineiro. Tá É isso, o muito Santos vive um momento ruim em todos os aspectos. Assim, o Santos ele só não está enterrado no Z4 por conta daquele bloco 1, né? Aqueles primeiros Foi, jogos ali do campeonato em que ele pontuou inclusive contra o Bahia. Uma isso, partida que o 3-0. Bahia Ganhou uma das do piores partidas do Vasco, Bahia no né? campeonato. É. Ganhou do Vasco, o Vasco também num momento terrível, assim, um dos piores momentos do Vasco, que não são poucos esse brasileiro, mas esse início foi Não fazia ainda nem pior. gol, né? Em São Januário, praticamente, né? Que é E ganhou do América. Outro fator também que Santos e Vasco estão, essa questão do mando de campo, né? O Vasco ainda não conseguiu a liberação de São Januário. E eu também não sei o quanto o efeito Vila Belmiro, com torcida, isso pode também fazer um efeito positivo, porque o Bahia também tem esse efeito, né? Só que é um efeito que muitas vezes a gente viu que tanto o Vasco quanto o Santos pegaram punição por conta dos maus resultados. Quando você não joga bem em casa, aí a torcida acaba jogando contra, né? Vaiano e tudo mais. Eu acho que a gente pode puxar também o Vasco aqui, né? Só para matar aqui esses concorrentes do Bahia contra o Z4. O lado bom, Pedro, quando eu vejo esse bloco aí, é quando só aparece vermelho. Aí é bom Pontua pro muito Bahia. pouco, né? Aí é bom pro Bahia. Porque olha, 6-3, 4-4, meu amigo. Mas mudou. Então. Pô, dos últimos 5, perdeu um jogo, né? E foi um jogo muito contestado pelo Vasco, né? Que depois até isso. Um jogo contestado pelo Vasco, não, por qualquer. Veja só, ali. Não, sim. O que eu estou dizendo é que era um jogo onde o Vasco poderia ter pontuado. O Vasco não aquele é gol ele marcou, veja só, na minha entendimento da regra e tal, aquele gol do Vasco para mim foi legítimo. Eu também achei. Eu achei que foi. Eu começo a dizer que a comissão de arbitragem da CBF entendeu diferente, deu respaldo à decisão do árbitro de campo, mas ali, enfim, não convenceu não. Ali acho que a galera brigou contra a regra ali. Mas isso lá num jogo que era descarte para o Vasco, né? E o Vasco ainda tem um jogo realmente, um jogo guardado há tempos aí contra o América. A situação do Vasco já foi muito pior. E nesses jogos que ele começou a pontuar, chegaram reforços também, tá? Então, assim, o Vasco não tá podendo jogar em São Januário, mas se o jogo for no Maracanã, é 60 mil pessoas, pô. Assim, Tá, o negócio que tá distante. O buraco é grande. O buraco é grande para sair. Mas o Vasco já foi a carta mais fora do baralho. Hoje já é um time para você, reforçou, tem ali algumas peças interessantes. Ele não pode ir muito além do 16º, não, mas basta ser 16º. Né? Assim, se você for 16º, a vida do Vasco em 2023 está resolvida se o Vasco terminar, apesar dos milhões que gastou, mas da forma como está nesse campeonato. Se chegar o Vasco vai terminar em 16º, o Vasco assina. Então, e não parece ser algo impossível de enxergar hoje que possa acontecer com o Vasco, tá? Acho que vale uma atençãozinha nesse concorrente aí. E tem um detalhe que dos 8 próximos jogos do Vasco, 6 são no Rio de Janeiro, né? Ele tem 2 jogos em casa agora, né? Depois sai, faz 2 fora.
E aí vem uma sequência de 4 jogos, todos no Rio de Janeiro, inclusive o jogo contra o Flamengo, que é comando de campo do Flamengo. No Maracanã. E assim, Torcedor do Vasco no cantinho ali. e assim, dá para dizer que, por mais que tenha empatado com o Bahia agora, que foi um resultado muito ruim para o Vasco, e que tenha perdido do Palmeiras, o Vasco ainda está nesse momento de alta, né? Diferentemente do Santos. Até por isso também que a gente faz aquela comparação, né? O Vasco hoje ele assusta mais do que o Santos. Agora, essa tabela do Vasco, eu não sei, cara. O Vasco às vezes tem um fator. Celso foi assim, abduzido, não, tá? Só para dizer que Celso teve um problema técnico, não foi abduzido, foi, não. deu um probleminha no computador dele e caiu. Mas o o Vasco, na sequência. o Vasco, eu acho que às vezes tem uma coisa de conseguir alguns feitos jogando em casa, sabe? Jogar esse jogo do Maracanã, tem muita torcida. Muitas vezes o que empaca é o time, sabe? Então, o Vasco, respeito muito o Vasco, apesar dos últimos anos ser um fracasso completo. Puxar aqui o América também, né? O América. Aliás, uma curiosidade sobre essa rodada, não sei se vocês repararam, a única mudança de posição que houve foi do América passando no Curitiba. Daí para cima, ninguém mudou de posição nessa rodada. E o Curitiba tem esse desenho agora com o Bahia em casa. Depois sai para enfrentar Vasco e São Paulo. E é curioso que os confrontos diretos eles estão acontecendo todos aí nessas próximas rodadas, né? Os confrontos diretos ali da zona de rebaixamento. E aí vai para um bloco 5 que tem o Atletiba, e depois tem o Atlético Mineiro fora e por aí vai. Isso. Bota o América aí, que o América, 2 vitórias seguidas agora, né? E o América que não tá morto. Pega o Cuiabá que vem de 4 derrotas seguidas. E aí vai para 2 jogos em casa contra Bragantino e Vasco, embora o mando de campo do América não seja assim um mando de campo que assuste, né, o adversário. É o jogo atrasado, né, esse aí? Isso. E aí tem o duelo mineiro contra o Cruzeiro, né? Que aí a gente não sabe como é que vai estar esse Cruzeiro aí também, se vai estar na briga, né? E o Goiás, que aí tem que ver se passa no Sport TV também. Mas tem esse corredor polonês aí agora com o Palmeiras, que a gente já comentou, né? Palmeiras, Flamengo. Faz ponto demais. Botafogo, faz muito depois ponto. Bahia. É Antônio Oliveira, né, que tá lá no Goiás? É? Não. É o interino, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Antônio Oliveira tá no Cuiabá, que é o treinador do Cuiabá. Armando Evangelista, né? Isso. Enfim. Isso. O Bahia precisa do Goiás na briga, né? Porque ficar só o Bahia ali como mira é algo extremamente desconfortável. Então, quanto mais o Goiás estiver envolvido e outros times que queiram chegar também, todo mundo será bem-vindo aí nessa briga.